Bom pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade a mais um vídeo. Olha só, na aula de hoje eu preparei a configuração do Ingress. Nós vimos até agora como criar recurso, como criar um serviço, utilizamos lá o Port Forward para poder acessar a aplicação, mas quando eu tenho a necessidade de acessar uma aplicação usando o serviço web, HTTP, HTTPS, nós utilizamos para isso um recurso chamado Ingress. Então eu vou utilizar aqui no nosso cluster do Kaido a configuração do Ingress para que a gente consiga acessar através de uma URL. Aí você pode ter um DNS externo apontando para o seu servidor. Tá? Bom, eu vou modificar aqui a configuração do meu Kaido, tá? Então vou mostrar para vocês a configuração. Vocês devem deletar o cluster de vocês e recriar ele utilizando agora essa configuração, né, nova. Gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal e você está gostando aí do nosso conteúdo, então se inscreva, ativa o sininho, que assim você vai receber a notificação de todo novo vídeo e aí você pode agendar para assistir mais tarde, né? Tem um botãozinho aí em que você consegue agendar para assistir mais tarde ou ao receber a notificação você já assiste o nosso vídeo, tá bom? É importante, né, realmente assim você assistir todo o conteúdo dentro dessa nossa playlist. Bom, e se você gostar, deixa o seu like, tá? Chegando lá no final, não gostou? Tira o like, não tem problema, tá bom? Deixa também um comentário aí, né, para que a gente entenda realmente, né, como que está o seu nível, tá? Qualquer dúvida que você tiver, se você tiver uma pergunta, por mais que você entenda, essa pergunta não é tão interessante, é sim, coloca lá no nosso comentário que nós temos o maior prazer de responder, tá bom? Então, vamos lá, vamos à nossa prática? Olha só, eu vou utilizar aqui a documentação para poder criar então, ó, ele pede para criar um cluster e depois nós precisamos criar um controller. O Ingress ele trabalha com um controller e com um resource. O controle é o que vai aplicar ou que vai criar as aplicações que permite que ele faça o mapeamento, redirecionando para o serviço. Tá? Já a configuração do resource é a que vai apontar para qual serviço que ele deve acessar dentro do nosso cluster. Vamos então por parte. Primeiro, ó, criar um cluster. Esse cluster aqui, ele é diferente, tá? Por quê? Eu vou precisar habilitar aqui uma label dentro desse nosso ambiente aqui do Kaido, tá? Eu vou precisar habilitar essa label nos nós. Caso contrário, ele não vai conseguir subir o serviço, ele vai ficar pendente. Então, por isso que você deve deletar o seu cluster anterior, tá? Lá na nossa aula onde nós aprendemos a criar o cluster, eu te ensinei como deletar um cluster, mas é bem simples, é Kaido, delete, cluster, e aí você dá o nome do cluster que você criou, tá? O meu eu estou chamando de myCluster. Depois, então, nós vamos criar esse arquivo. Tá? Aqui ele está apontando para o meu control plane e habilitando aqui as portas 80 e 443 e também a flagzinha aqui como label, tá? Que é necessária lá, o Ingress Ready como verdadeiro. Eu preciso ter habilitado. Feito isso, então, vamos criar o nosso cluster. Vamos ali, então, ó, eu já tenho aqui o meu arquivo, esse é esse meu terceiro arquivo aqui, ó, que eu criei. Observem, ó, que aqui no nó do control plane eu adicionei as labels, tá? Não houve necessidade de adicionar a mesma label para os nós de work, então por isso que eu não adicionei aqui embaixo. Bom, você pode adicionar, não teria problema não. É só vir aqui, ó, copiar essas opções e colocar abaixo de cada uma das workers. Não há necessidade, somente no meu control plane. E se eu tiver mais de um control plane, aí você teria que colocar em todos eles, tá? Eles precisam ter habilitado essa flag. Eles são os nós master, então eu preciso ter essa extra args aqui habilitado em todos eles. Bom, então depois de editar, nós vamos criar o nosso cluster. Ó. Kaido, create cluster. Só que agora tem um detalhe aqui na criação desse cluster. Por quê? Como ele vai utilizar a porta 80, este meu usuário, que é um usuário comum, ele não pode acessar a porta 80. Então eu vou ter que subir com o sudo, tá? Então sudo, o Kaido, e aí sim, agora eu consigo criar o meu cluster utilizando, tá, as permissões de root. Isso porque ele vai abrir a porta 80 e a 443, que são portas conhecidas, e eu não consigo fazer isso com um usuário comum. Vamos aguardar então ele concluir aqui a instalação do nosso cluster. Bom pessoal, ele concluiu aqui a instalação do nosso cluster, tá? O kubectl get nodes normal. Ó, na verdade, como eu rodei com o sudo, então agora eu tenho que rodar com o sudo também, ó, sudo kubectl get nodes, bacana.
Isso porque a gente teve que subir com o sudo, por isso que ele aqui não encontrou, né, o nosso servidor. Eu rodei sem o sudo aqui, ó, e aqui embaixo rodando com o sudo, ele conseguiu encontrar o nosso servidor. Bom, vamos lá então, vamos na prática agora. O que eu preciso criar? Criar o meu English Controller. Vamos na documentação. Bom, eu tenho duas formas aqui, na verdade ele mostra que eu poderia usar o Contour, ou usar o Kong, ou ainda usar o Nginx, tá? Eu vou utilizar esse padrão aqui do Nginx. Aqui embaixo ele vai te dar o exemplo, ó, de como aplicar, ó, criando aqui o Contour, né? E aqui ele criaria então, né, o Ingress, e aqui embaixo ele tem o do Nginx, tá? Só o do Kong que não foi demonstrado aqui, mas vamos lá, ó. Basicamente eu vou ter que criar aqui um recurso. Esse objeto aqui, se você vier aqui copiar ele, ó, você consegue ver, ele vai criar o meu deployment, ele vai criar as rules, ele vai criar os pods, vai criar os serviços. Então tudo que eu preciso para a criação está dentro de um namespace chamado Ingress Nginx. Então vou copiar aqui e vamos lá no nosso terminal e aí vamos aplicar aqui dentro. Ó. kubectl apply, simplesmente, né, eu aponto, né, para onde eu quero criar e dou enter. E ele vai criar vários objetos. Ó, novamente eu esqueci do sudo, né? Vamos lá, a gente uma hora aprende aqui, né? Ó, sudo, e aí sim, agora com o sudo, ele vai criar um namespace, um service account, né? 2 service account que ele cria, vai criar aqui a rule, cluster rule, rule bind, ó, vários objetos, né? Tá tudo bem explicado aqui, né? Então cada item que ele criou. Bom, para verificar, vamos rodar, ó, novamente, né, sudo kubectl get pods -n ingress nginx, ele criou esse namespace, e observe, ó, ele está criando aqui o meu controller, né, meu ingress controller. Assim que ele ficar pronto, né, aí nós podemos avançar, tá? Então ele já está subindo, ó, já está em run, está quase concluindo aqui, né, 0/1, vamos aguardar. Assim que ele concluir, aí nós já podemos criar uma aplicação e criar o Ingress Resource, que é o que vai apontar para o serviço, beleza? Ó, ele concluiu então, agora já está rodando o meu Ingress Controller, agora eu posso criar a minha aplicação. Eu tenho como exemplo aqui, eu criei aqui um arquivo, um full app, é uma aplicação comum, tá? Dentro dele eu coloquei os 3 objetos que eu preciso para subir minha aplicação. Poderia ser um deployment, eu vou subir um pod simples aqui, mas poderíamos aplicar isso em um deployment. Então veja que aqui eu tenho a criação de um pod. Esse pod, eu vou apenas subir aqui o Nginx, coisa simples, eu vou subir um Nginx, dei um nome para ele aqui de full app, qualquer nome, vou criar aqui um outro objeto. Veja que quando eu tenho vários objetos dentro de um mesmo arquivo YAML, a gente utiliza esses 3 hífens aqui para separar um objeto do outro. Tá? A própria linha já faria isso, né? O próprio Kaido aqui já separaria. Mas para ficar bem organizado, a gente sempre coloca esses 3 hífens para identificar o final daquele recurso. Então, terminei o pod, estou criando um serviço, e aqui embaixo vem as informações do serviço, aí ele vai rodar como serviço na porta 8080, e aqui eu vou utilizar o target port, que é a porta que o meu container escuta, que é na porta 80, é a porta do Nginx. Isso a gente já viu em aulas anteriores. E aqui embaixo o novo recurso que nós vamos criar. Tá? Essa parte aqui é a parte que eu estou criando o meu Ingress. Tá? Esse aqui é o chamado Ingress Resource. Eu já tenho o controller já está escutando e sabendo que quando chegar um mapeamento vindo através de um Ingress, ele deve mapear para algum serviço. Aqui eu vou trazer exatamente as informações. Eu vou dar um nome para ele, um nome qualquer. Eu estou dando nome para o meu Ingress, é o objeto que eu estou criando. É necessário a gente adicionar aqui um annotation, tá? Então, esse é exatamente para que ele consiga entender aqui, né, o meu mapeamento. Existem várias configurações que podem ser adicionadas aqui em annotation para que você consiga colocar, por exemplo, um certificado, para que você consiga redirecionar, aumentar tamanho, ou seja, os parâmetros que você configuraria para acesso da sua aplicação, geralmente vem aqui no próprio serviço do Ingress. Aqui embaixo nas especificações nós precisamos criar então a regra. A regra que eu estou dizendo é a seguinte: quando o meu serviço myapp.exem.com, que é o meu DNS, ele for acessado, então vai chegar essa requisição para o Ingress deve fazer o quê? Então é uma requisição HTTP, ele deve então mandar para o path que eu escolhi aqui é um /,
Tá? Isso porque eu poderia usar aqui prefixos, eu poderia colocar um /app, um /login, um barra, tá? N situações aqui em que eu poderia colocar um path ao acessar o myexample.com, né? O myapp.example.com. Então, quando eu acessar essa URL, ele deve então acessar a raiz, e quando ele acessar a raiz, ó, o meu back-end é o service. Qual service? O full service, o mesmo nome do serviço ó, que eu estou criando aqui em cima. Observem que eu estou criando um serviço. Então é esse mesmo nome que eu preciso fazer com que ele redirecione. E a porta é a porta do serviço, também a porta que ele vai estar escutando. Então eu tenho que passar essa informação para ele. Bacana? Bom, feito isso, vamos criar então essa nossa aplicação dentro do nosso cluster. Eu deixei aí paradinho para que você possa dar pausa no vídeo, copiar o arquivo, coloque a indentação correta, tá? Ó. Então, kubectl create-f full app, lembrando que eu tenho que colocar o sudo, né? Porque para acessar o meu cluster aqui eu tenho que colocar o sudo. E então eu vou acessar o cluster criando então esses 3 objetos, um serviço, um pod e um ingress. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá. Criou um pod, criou um serviço e criou um ingress. Vamos ver se ele criou todos os objetos. kubectl get pods. Ele então está criando, né, o meu container, está ali em container create, deve estar baixando a imagem para subir. Vamos aguardar ele subir. Vamos ver o serviço. Ó, ele criou um serviço, tem o próprio serviço do cluster, mas está aqui, ó, o full service foi criado. Lembra que a gente fez um teste aqui com o endpoints, quando a gente teve a aula de serviço? Então vamos praticar. Ó. Então ó, o full ele está apontando para um container, significa que ele já subiu o meu container aqui. Se eu rodar o get pods de novo, meu container já está rodando, ó, porque ele já apontou para um IP, já conseguiu subir, né, o meu IP. Agora vamos ver o ingress, né? Ó, kubectl get ingress, né? E eu tenho lá um serviço do ingress criado e ele tem um host. Então, quando eu acessar esse host, eu devo apontar lá no meu DNS, eu tenho que configurar para que quando eu acessar este endereço, ele encaminhe para o meu control plane. Então, eu mandaria para o meu IP. Ao criar o nosso cluster, eu coloquei o mapeamento da porta 80 e da porta 443 para o meu cluster. Automaticamente, nessa minha máquina, o localhost agora está apontando exatamente para o meu cluster. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar o meu arquivo hosts, e aonde estiver o meu localhost, eu vou apontar e vou falar para ele também usar um alias aqui. Eu vou usar o myapp.example.com, simples assim, ó. E agora, toda vez que eu acessar esse endereço, ele vai acessar o localhost, e aí eu digo se é na porta 80 ou na 443. Tá? Por padrão, eu vou acessar somente a porta 80 porque a gente não subiu no nosso ingress nenhum serviço de certificado, né? Não tem nenhum TLS ali configurado. Então, eu vou acessar agora. Se eu acessar aqui, ó, curl myapp.example.com, tá? Vou limpar aqui a tela, Ctrl L. Então, ele acessou a minha aplicação. Veja que ele está aqui aquela página, né, de teste lá do Nginx. Então agora é só configurar o meu DNS, criar o meu resource e apontar para minhas aplicações. Bom pessoal, teve uma aula que nós instalamos um WordPress. Para acessar a aplicação, nós utilizamos o Port Forward. Então, como tarefa e como exercício, eu vou te passar agora para que você então pegue esse exemplo da aula de hoje e aplique subindo aquele WordPress. Tá? E qualquer dúvida que você tiver ali, qualquer pergunta, coloque aí nos comentários, tá? Que vai ser bem importante. Então, você vai subir o WordPress como nós fizemos na aula do WordPress, porém, ao tentar acessar a aplicação, não use mais o Port Forward. Agora você tem o Ingress instalado no seu cluster. Então você vai criar a configuração no seu DNS ou no seu arquivo hosts, apontando então para o nosso cluster e fazendo com que a sua aplicação lá do WordPress seja acessada através de uma URL. Beleza? Então esse é o seu deverzinho de casa para nós avançarmos aí no nosso conteúdo. Pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado e se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa o seu like e até a próxima aula.